Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar de alguns exercícios envolvendo o assunto sobre retas, tá? Então nós estamos aqui tomando o primeiro exercício da lista, tá? Determinar a equação vetorial da reta R definida pelos pontos A e B e verificar se os pontos C e D pertencem a essa reta R, tá? Nós vimos nos estudos anteriores aí, né, que nós precisamos de um ponto, certo? Então vamos tomar aqui o ponto A, de coordenadas 2, menos 3 e 4, por onde essa reta passa, certo? E um vetor que define a direção dessa reta. Então, nós temos que o vetor V que nós vamos tomar aqui vai ser o vetor AB. Tá? Então, o vetor que vai nos dar a direção dessa reta, é o vetor AB, que vai ser B menos A. Então, nós temos o vetor B, de coordenadas 1, menos 1 e 2, menos o vetor A de coordenadas 2, menos 3 e 4. Isso aqui vai nos dar que o vetor V vai ter coordenadas 1, menos 2 vai ficar menos 1, menos 1, aqui faz jogo de sinal, menos 1 multiplicado por menos 3 fica 3, somado com menos 1 fica 2. E 2 menos 4 vai ficar menos 2. Então essa é a coordenada do vetor que nos dá a direção. Então esse vetor aqui nos dá a direção da reta E, tá? E aqui é por onde passa essa reta. Então, um ponto já dado, certo? E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tomar, pegar um ponto P, coordenadas x, y, z, de tal modo que ele pertence à reta R. Né? Então, para isso, nós temos que a equação vetorial, tá? Desculpa a letra aqui, tá? Mas vocês estão vendo que eu estou falando, a equação vetorial é dada por P igual ao ponto A mais T vezes o vetor V, onde T é um parâmetro, é um número real, tá? Então, esse P aqui é uma terna ordenada x, y, z, o A é o ponto dado ali de coordenadas 2, menos 3 e 4, tá? Mais T vezes o vetor V de coordenadas menos 1, 2 e menos 2. Tá? Bom, então essa aqui é a equação vetorial da reta. Tá? Então essa aqui, é a equação vetorial da reta R. Tá? E aí, se você quiser já treinar, pode aí obter as equações paramétricas, assimétricas, e as reduzidas aí, tá? Para treinar um pouco. E aí a segunda parte é verificar se esses dois pontos aqui pertencem à reta R. Então o que vai acontecer? Nós vamos verificar se existe um T de tal modo que ao substituir o ponto na equação vetorial satisfaça a igualdade. Ou seja, então nós temos aqui um ponto de coordenadas 5 sobre 2, menos 4 e 5, certo? Que tem que ser igual ao ponto de coordenadas 2, menos 3 e 4, é o ponto A, mais T vezes o vetor menos 1, 2 e menos 2. Ou seja, a gente tem que verificar se existe um T pertencente aos reais, tal que essa igualdade seja satisfeita, essa igualdade aqui, ou seja, que esse ponto existe, ou seja, que esteja na reta R. E aí, igualando aqui, nós temos que 2 menos T vai ser igual a 5 sobre 2, tá? Então, vamos pegar aqui a coordenada de x, coordenada de x, coordenada de x, tá? E a coordenada de y, menos 4, Então, no caso, vai ficar menos 3 mais 2t igual a menos 4. E aqui nós teremos 4 menos 2t igual a 5, tá? Resolvendo isso aqui, nós vamos obter que t é igual a menos meio, tá? Menos meio. Ou seja, se pegar, por exemplo, aqui na primeira, aqui, vai ficar menos t igual a 5 sobre 2 menos 2. Isso aqui vai nos dar menos t igual a 1 sobre 2. Isso aqui vai nos dar que t é igual a menos meio. Fazendo isso nas outras duas equações aqui, nós vamos encontrar também t igual a menos meio. Ou seja, existe um t pertencente aos reais, no caso t igual a menos 2,
tal que essa igualdade seja satisfeita. Então, portanto, o ponto C pertence à reta R. Tá? Agora, se a gente pegar o ponto D, coordenadas menos 1, 3 e 4, e colocar na equação vetorial da reta R, nós vamos obter o seguinte resultado. Preste atenção aqui. Ó. Então, nós teremos, por exemplo, menos 2 menos t igual a menos 1. A outra, menos 3 mais 2t igual a 3. E na outra, 4 menos 2t igual a 4. Na primeira equação aqui, nós vamos ter que t menos t vai ser igual a menos 1 menos 2. Então, t menos t vai ser igual a menos 3 e t vai ser igual a 3. Certo? Então, vamos ter igual a 3. Na segunda equação, que é o isolar t, nós teremos 2t igual a 3 mais 3. Então, nós teremos 2t igual a 6. E aqui teremos t igual a 3. Aqui tudo bem, t igual a 3, t igual a 3. Na última equação, nós vamos ter menos 2t, tá? Aqui é 2t, tá bom? Igual a 4 menos 4, certo? Isso aqui vai nos dar menos 2t igual a 0. Então, t igual a 0, tá? Então, o que nós concluímos aí? Tá? Que no caso, a gente não tem aqui uma igualdade, certo? Então veja, nós temos aqui t igual a 3, t igual a 3 aqui na outra equação, e aqui t igual a 0. Ou seja, nós não temos um t, né? Não temos um t que satisfaça essa igualdade, certo? Ou seja, o t igual a 3 não satisfaz, tá? Porque vai ter aqui a última coordenada que não vai ser igual, ou seja, o 4 não vai ser igual a 4 mais menos 2 vezes t, tá bom? Então, em nenhum zero também satisfaz, porque daí as coordenadas x e y não serão satisfeitas. Então, não existe um t que verifique essa igualdade na equação vetorial. Então, portanto, D não pertence a R, tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos resolver o exercício número 2 e número 3, tá? O número 2 é bem direto, tá? Porque já está dada a equação vetorial da reta R, então é só escrever as equações paramétricas. Então as equações paramétricas serão, né? Vou pegar aqui a reta R, tá? As equações paramétricas serão x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 2 menos 3t e z igual a 3 mais 0 vezes t fica 0, né? Isso aqui para t pertencente aos reais. Tá bom? Então essa equação, são as equações paramétricas da reta R. Tá bom? Bom, agora vamos para a questão número 3. O que acontece? Eu tenho uma reta R que passa pelo ponto A. Tá? E ela, deixa eu ver, escrever a equação paramétrica da reta que passa por A. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Não é reta R. Vou chamar aqui de uma reta S, tá? Uma reta S que passa pelo ponto A. E essa reta S, ela é paralela à reta R. Então nós temos uma reta R, tá? Desculpa o meu desenho aqui, mas elas são paralelas, tá? Então S é paralela a R, tá bom? E essa reta R passa por um ponto, aqui é só uma ilustração, tá, gente? Ela passa por um ponto de coordenadas 1, 4 e 3, tá? E ela tem a direção dada por esse vetor aqui, ó, por esse vetor V. Tá? Então a direção da reta R é dada por esse vetor V de coordenadas 0, 0, 1. Tá bom? Então acontece, como S é paralela a R, então essas duas retas possuem a mesma direção. Então a equação da reta S, né, tomado um ponto P arbitrário, qualquer da reta S, então estou tomando um ponto P qualquer aqui e quero escrever a equação vetorial, certo? Já conheço esse ponto aqui, ele é dado. Então acontece, eu vou pegar o ponto A dado, por onde essa reta passa, e vou pegar a direção da reta R, já que S é paralela a R. Então nós teremos T vezes o vetor V. Tá? Então a equação paramétrica
paramétrica não, a equação vetorial da reta S vai ser dada pela terna x, y, z igual ao ponto de coordenadas 1, 2 e 3 mais t vezes o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Tá? E a partir da equação vetorial, tá? Nós conseguimos agora escrever a equação paramétrica da reta S. Tá? Então, a equação paramétrica vai ser x igual a 1 mais 0t, vai ficar 0, y igual a 2 mais 0t e z igual a 3 mais t para t pertencente aos reais. Tá? Então, a questão 2 e 3 é simplesmente para fazer isso. Tá bom? Então, aqui, a questão central aqui é identificar que como S é paralela a R, então elas têm a mesma direção. Né? Conhecido o ponto por onde essa reta passa, e a direção é só jogar na equação vetorial e obter a mesma. E da equação vetorial, obter as equações paramétricas. Tá bom? Da questão número 4, nós vamos resolver aqui apenas o item A, tá? E aí, a partir dessa explicação, vocês tentem fazer aí o item B e o item C. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Nós temos aqui que ele pede, né, dada a reta R, né, que está dado como as equações paramétricas, né, de uma reta R, ele quer determinar o ponto de R tal que a ordenada seja 6. Tá? Certo? Então vamos lá. Se ele quer que a ordenada seja 6, então vamos lá, vamos entender uma questão seguinte, ó, tem a terna x, y, z, tá? O x é a nossa abscissa, tá? O y é a ordenada e o z é o que nós chamamos de cota, tá? Então, se ele quer que a ordenada seja 6, então na equação nós temos aqui, ó, x, y, z igual ao ponto de coordenadas 2, 3 e menos 4, certo? Mais t vezes o vetor 1, menos 1 e 2. É só olhar aqui, tá vendo? Ó, a coordenada do vetor v é 1, menos 1 e 2, que dá a direção da reta, certo? E ele passa pelo ponto de coordenadas 2, 3 e menos 4. Lembra do ponto A lá, nas explicações? E aqui o ponto P, que é um ponto qualquer da reta R, tá? Então eu quero que a ordenada seja 6, certo? Então o que nós teremos? Teremos aqui x, 6, z igual a 2, 3, menos 4, que é outra terna, né? Mais t vezes 1, menos 1 e 2. Então se a gente pegar aqui a igualdade relacionada à ordenada, que é a segunda aqui, ó, certo? Nós teremos então que 6 é igual a 3 menos t. Isolando o t, nós teremos que t é igual a menos 3. Certo? Substituindo em x e y, então nós temos lá que x é igual a 2 mais t. Substituindo o t por menos 3, tá? Por menos 3, eu vou fazer o jogo sinal aqui, vai ficar menos 3, nós teremos x igual a menos 1. Substituindo em z, que é a cota, vai ficar menos 4 mais 2t. Então vai ficar z igual a menos 4, mais 2 vezes menos 3, que vai ficar z igual a menos 4, menos 6. Então z é igual a menos 10. Então, portanto, o ponto de coordenada menos 1, né, 6 e menos 10 pertence a R, tá vendo? Então, esse é o ponto pertencente à reta R que possui coordenada igual a 6. Então, a partir dessa afirmação que a ordenada é igual a 6, quando eu substituir aqui, eu obtive o t. O t que me dava esse ponto, né, um t real, lembra? A gente montou um parâmetro. Então, para cada t eu gero um ponto na reta, certo? Então, como eu queria que a ordenada fosse 6, eu consegui aqui estabelecer o valor de t. E a partir do valor de t, obtive o valor da abscissa e da cota. Tá bom? Essa que era a ideia.
No item B, está falando abscissa seja igual à ordenada. Então substitua, por exemplo, aqui no xy, coloca xx ou yy, certo? E aí você, no caso, a abscissa é igual a ordenada, então aqui é y, então se a abscissa é igual a ordenada, coloca y e z, e faça as contas aí, tá bom? No item C, a cota seja o quádruplo da abscissa, então isso aqui é x, aqui vai ser 4x, e aí também tente mexer com as igualdades aí, encontrar o valor necessário para estabelecer os valores de x, y, z aí, tá bom? Essa que era a ideia da questão número 4. Bom, pessoal, vamos agora resolver a questão 7, tá? Nessa questão eu vou pegar aqui o item C, tá? O item C, ou seja, eu quero obter aqui as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e o ponto D, ou seja, eu tenho uma reta, desculpa aqui o desenho, tá? Tem uma reta que passa pelos pontos A e D, tá? Aqui eu tenho o eixo X, a abscissa, o eixo Y, a ordenada, e o eixo Z, a cota, certo? Então, quem é o ponto A? O ponto A tem coordenadas na abscissa 2, na ordenada 0 e na cota no Z aqui 4. Tá? E o ponto D tem coordenadas aqui 2 para a abscissa X, 3 para a ordenada Y, né? E 0 para Z, certo? Então, vamos chamar aqui essa reta de reta R, tá? Só para facilitar aqui. Então, a reta R, ela vai ter equação geral, né? Equação vetorial, dada aqui um ponto qualquer, um ponto P pertencente à reta R, tá? Ou seja, um ponto qualquer nessa reta, tá? Que é o lugar aqui. E aí eu tomo um ponto dessa reta R, vou pegar o ponto A, poderia pegar o ponto D, tá? Vou pegar o ponto A, coordenadas 2, 0 e 4. E eu preciso de um vetor que nos dê a direção, tá? Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui e definir a direção da reta R, ou seja, que é o vetor AD, tá? Vou pegar aqui D menos A, vai ficar 2, 3 e 0, menos o ponto A, 2, 0 e 4, fazendo as subtrações necessárias vai ficar 0, 3, menos 4. Então esse é o vetor que nos dá a direção da reta R. Tá? Então eu vou substituir aqui. Então nós teremos que a equação vetorial da reta que passa pelos pontos A e D terá a seguinte cara aqui, ó, vai ser um ponto qualquer P, que vai ser igual a um ponto A, coordenadas 2, 0 e 4, mais T, né, onde o T pertence aos reais. Só que ele está pedindo as equações paramétricas, então dessa equação vetorial nós temos aqui como obter as equações paramétricas. Então nós teremos x igual a 2 mais 0 vezes t fica 0, y igual a 0 mais 3t, então vai ficar 3t apenas aqui, multiplicando, né? E z igual a 4 menos 4t, isso aqui para t pertencente aos reais. Tá? Então essas são as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e D, certo? Bom, agora vamos tratar do exercício número 23, tá? Que é o último da nossa videoaula de hoje. Bom, sabendo que as retas R1 e R2 são ortogonais, ou seja, nós temos que as duas retas, né, fazem um ângulo de 90 graus, sei lá, R1 e R2, tá? São ortogonais. Determine o valor de M para os casos, né? No caso aqui, dada a equação para as equações paramétricas de R1 e as equações reduzidas aqui de R2, tá bom? Então vamos lá. De R1 fica fácil obter o vetor de direção, certo? O vetor de direção de R1, vou chamar aqui de U, tá? É o vetor de coordenadas 2m, 3 e menos 4. Tá? Só você olhar aqui o que está multiplicando o t, né? Então, 3, o 2m, o menos 4. Tá? E agora,
essa aqui é referente à equação, né, da reta R1, tá bom? Agora, para obter a direção da reta R2, nós vamos ter que obter 2 pontos e pegar o vetor direção, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar e substituir para x igual a 0, aqui nas equações de R2, nós vamos obter que o y, né, vamos pegar lá 0 igual a 2y menos 1, isso aqui vai nos dar que y vai ser igual a vai ser meio, né? Isso, vai ficar 1 a meio. E aí, substituindo em z, né, o y, nós teremos lá menos meio, mais 4, que vai nos dar z igual a 7 sobre 2. Tá? E substituindo o x por 1, nós vamos obter aqui 1 igual a 2y menos 1, que vai nos dar aqui y igual a 1. E substituindo em z, nós teremos aqui menos 1 mais 4, que vai nos dar z igual a 3. Então, nós temos 2 pontos da reta R2. Nós temos um ponto A, de coordenadas 0, meio e 7 sobre 2. E um ponto B, de coordenadas 1, 1 e 3. Então, esses 2 pontos nos geram aqui o vetor V, que nos dá a direção da reta R, que é o vetor AB. Fazendo aqui B menos A, nós vamos obter o vetor de coordenadas 1, meio e menos meio. Tá? Bom, então, se, né, R1 é perpendicular, né, é ortogonal a R2, então isso implica dizer que o produto interno, né, produto escalar aqui entre R1 igual a 2 tem que ser igual a 0. Nós vimos isso. Isso aqui é o C, somente C, né? Se são ortogonais, isso é verdade. Se isso é verdade, eles são ortogonais. Então, calculando o produto escalar entre os dois, e igualando a 0, nós vamos obter o seguinte. Vamos lá, então. 2m vezes 1, certo? 3 mais 3 vezes meio, mais menos 4 vezes menos 2. Tudo isso igual a 0. E aí nós teremos 2m mais 3 sobre 2. Multiplicando aqui vai ficar positivo, certo? E 4 vezes 1, 4 dividido por 2 vai ficar 2, igual a 0. Aqui vamos isolar o 2m, queremos determinar m. Então aqui vai ficar menos 3 sobre 2 menos 2. Poderíamos ter somado aqui já direto, tá? Então aqui vai ficar menos 3 sobre 2, aqui menos 4 sobre 2, para igualar os denominadores, né? Tirando MMC, tá? Ou frações equivalentes. Aqui nós teremos menos 7 sobre 2. E aqui nós teremos menos 7 sobre 4. Está multiplicando, passa dividindo, com as regrinhas que vocês aprendem no ciclo mental. Ou, se você procurar igualar os denominadores aqui, também você vai obter menos 7 sobre 4. Então esse é o valor de m que garante que as retas R1 e R2 sejam ortogonais, ou seja, esse m aqui tem que ser menos 7 sobre 4. Tá bom? Então nós encerramos a aula de hoje e até a próxima.